Boa tarde, a paz de Jesus Cristo, aqui estou eu, servo do Senhor, Pastor Sérgio, mais uma vez, Oribax Priua, para a gente estarmos aprendendo uns com os outros, Aramex Priua Kobidawa, né? Por isso, irmão, uma das coisas que eu amo também em Cristo Jesus é a unção, é o óleo. Não podemos deixar de faltar azeite na nossa cabeça. Eclesiastes já diz isso 5 em diante, fala, né, que não falte precioso óleo sobre a vossa cabeça. Aramal espriu a pore, mix priu a cobidawa, choromos priu a cobidawa, porque Deus está conosco todos os dias até a consumação do século, amém? Então aqui voltando à palavra de Deus, como eu falei de Ezequiel 37, diz aqui a visão de um vale de ossos seco. E diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderem viver esses ossos? É uma pergunta. E ele diz: ó Senhor Jeová, tu o sabes. Irmãos, nós vamos ver que aqui Deus, podemos botar na expressão simbólica como uma faculdade. O próprio Deus está dando uma aula a Ezequiel, para que Ezequiel entenda literalmente o que Deus tinha na sua vida, o que Deus queria naqueles tempos para, aleluia, a obra ao seu ministério. E Ezequiel ali teve grandes dificuldades, irmão, né? Porque se formos ver o texto, o contexto da história de Ezequiel não era nem para ser profeta, né? E Deus assim quebrou o protocolo que ele deveria ser e colocou em outro apelo uma necessidade a qual Deus estava querendo que acontecesse naquele meio. Ora mal aspriu a comenal. Poderia falar também de Isaías também, que semelhantemente da mesma forma, ora max priua, e ali Deus leva e faz como Ele quer e mostra o que Ele quer para a gente ver, para a gente, Ele nos dá entendimento, que as coisas espirituais, somente as espirituais que vai entender, porque quem conheceu a mente de Deus, a não ser o Espírito de Deus? Quem conhece as coisas espirituais, a não ser as coisas espirituais. E o que ele faz ali? Leva a Ezequiel, né, para poder, de uma certa forma, né, louvado seja Deus, aleluia, ver e entender, e pergunta, e automaticamente que Ezequiel poderia entender como homem, não é verdade, ou cientificamente falando, ou não é verdade, você pode ter estudado a respeito disso e pode ter perguntado a ele, aleluia, mas veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você tenta imaginar que pavor, que terror foi para Ezequiel estar naquele meio daquele vale de ossos secos. Irmão, né, todo mundo gosta, se Deus te arrebatasse para levar para alguma cidade bela, ver uma cachoeira linda, não é verdade, uma praia linda, né, alguma coisa parecido, ou aquilo que a sua carne e os seus olhos possam ver, que ambos possam se alegrar. Porque quando o nosso espírito identifica com o Espírito de Deus, o nosso espírito, que é do homem, vai se alegrar. Mas quando isso não acontece, quem vai ficar em proporções
em pânico ou até assombrado é a nossa carne, porque a carne é sujeita a ter medo, é sujeito a ter pânico, é sujeito, não é verdade, a se enfraquecer, é sujeito a perecer, é sujeito a mexpriu, a cobidal, né? Ficar sem fé, para quem não vigia, para quem não tem um Cristo vivo, né? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ora mal, despriu a cobidal, né? E Deus levou, a mão do Senhor veio, me pegou e me tomou e me levou. Deus leva quem Ele quer e convida quem Ele quer. E me fez, andar em redor deles. Quer dizer, dá um parecer que no meio daquele vale ele ficou atônito, tipo assim, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por exemplo, Deus não tem uma promessa comigo que eu seria um profeta também que ia profetizar, também como Jeremias profetizou e ele também que era contemporâneo a umas nações? O que eu estou fazendo no meio desse vale de ossos secos? O que está vendo que eu estou nesse cemitério? Tipo assim, Orimexpriua, Arabaua, Caebedexpriua, Cobidaua. Mas talvez, eu acredito que Ezequiel não estava sabendo que nada oculto que não ser revelado, nem encoberto que não ser descoberto, que no meio daquele vale dos ossos secos era uma nação que já estava vivenciando assim, que era o próprio Israel. Ora Max Priua, por Deus ter uma promessa, por Deus ter uma palavra para com eles. Ora Max Priua, o que Deus faz? Leva o profeta, porque Deus veio legalmente ao mundo, o verbo se fez carne, o verbo era Deus e habitou com Deus, para poder ali fazer uma grande obra. E Deus agora usa ele para profetizar sobre aquilo que estava